Algo surpreso com a novidade daquelas sensações, deixei-me levar por elas, e esquecendo minha solidão e deformidade, ousei ficar feliz. Lágrimas suaves voltaram a correr pelos olhos, e cheguei a erguer com gratidão meus olhos úmidos para aquele sol abençoado que tanta alegria me proporcionava. Hoje eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu não vou falar que ele é meu favorito, mas tá quase lá. Quando eu peguei ele para ler, Frankenstein, eu achei que ele ia ser um clássico como qualquer outro, como Drácula, como Médico e o Monstro, mas não, ele foi muito diferente. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E não por questão de construção ou coisa do tipo, não só por isso, né? Eu gostei muito de Drácula, eu gostei muito de O Médico e o Monstro, mas Frankenstein, ele tem uma coisa que é diferente de todos eles. Todo livro, todos esses clássicos, tem uma parte ou outra que não dá pra negar que é meio maçante, é meio chato, é meio devagar na hora, no decorrer da história. Mas esse livro, por mais que ele tenha uma parte ou outra assim, a forma como ele constrói a história da criatura e do Victor nunca é chato. Por quê? Porque ele consegue transparecer da melhor forma possível o que está se passando ali, o que cada um deles está sentindo. E nunca não é uma coisa boa. Como eu posso explicar isso? Frankenstein, né? A história que a maioria das pessoas já conhece, fala sobre Victor Frankenstein, que é um doutor, né? Um especialista em anatomia, que tem por objetivo construir um ser humano do zero. E ele constrói a criatura, né? Uma criatura sem nome, que nem sequer deu nome. E que é conhecida pelo sobrenome do criador, Frankenstein. Só que o que o livro passa aqui? Vamos falar sobre o antes dele criar a criatura, né? O Victor, ele teve uma educação vinda do pai dele, a família dele tinha dinheiro. Acontece algumas coisas com a família dele lá que eu não vou falar pra não dar spoiler. E em certo momento ele vai pra Suíça. Ele se não me engano, ele é francês, eu não tenho certeza. Mas ele vai pra Suíça e o livro ele é muito bom nisso. Ele constrói muito bem o ambiente em que o protagonista tá. Ele consegue falar muito sobre como o ambiente é, sobre a beleza do ambiente muitas vezes. A Suíça é um lugar que nem parece ser real de tão bonito que é. E o autor, a autora, né, Mary Shelley, ela consegue transparecer muito isso. E não só isso, ela consegue falar sobre como aquele ambiente interfere no que ele tá sentindo, entende? Só que esse não é o foco. O foco é o quê? É o depois da criação. O Victor, ele tem uma ambição muito grande por essa criação, por criar, né, o novo ser humano, ou como é descrito na própria capa, o Prometeu moderno. E é uma coisa que ele busca incessantemente. É como se ele tivesse possuído para criar aquilo. E é como se ele fosse a razão da vida dele. Só que depois que ele cria, depois que ele vê o resultado do trabalho dele, resultado de horas e noites que ele passou ali, suando, sangrando na frente de uma maca com peles e partes de corpos de pessoas mortas para construir um novo ser humano, quando ele termina tudo isso e ele olha, ele não gosta do que ele vê. Não só não gosta do que ele vê, mas ele tem medo, ele tem pavor daquilo que ele criou. No livro não é descrito com detalhes como é o rosto do Frankenstein. Do Frankenstein não, da criatura. Mas essa criatura é descrita como uma criatura tão feia, tão tenebrosa, que todas as pessoas que olham para ela sentem um terror, um pavor. E esse é um dos sentimentos principais. Por quê? Porque essa criatura é revoltada com o não amor, né, com o ódio que ela recebeu do criador dela desde o início, ela persegue esse criador. Primeiro, ela se afasta de tudo, ela se esconde de todos. Aí a criatura passa a aprender com uma família. E aí vem um dos primeiros sentimentos dele, que é o apreço, o afeto. Ele cria um afeto por aquela família, porque ele vai aprendendo, vai vendo as crianças. Depois, o ódio. O meu criador me abandonou. Então ele começa a perseguir o criador dele. E o Victor, o livro todo, sente um terror quase inacabável. Ele sente que que a criatura está atrás dele. E isso causa ele angústia, causa culpa e causa um medo inimaginável, mesmo ele estando num lugar lindo.
E não só pelo lado do Victor, a gente acompanha também o lado da criatura. Que nessa trajetória dela, que ao mesmo tempo é de descoberta e tem algumas coisas boas, algumas coisas até bonitas, como essa parte que eu citei aqui, por mais que ele tenha esses sentimentos bonitos de vez em quando, momentaneamente, e ele tem os momentos de descoberta dele que são muito bons, ainda assim a criatura mostra uma solidão sem fim, uma solidão pesada, uma solidão de alguém que tenta morrer e não consegue, que não vê o valor da sua existência e não consegue morrer, entende? Por mais que tente. Isso é uma das coisas mais tristes que esse livro mostra. E que, quando pede uma companheira ao criador, ele é negado por conta das possíveis consequências que isso poderia trazer, né? Esse livro trata muito bem esses 3 sentimentos, né? O afeto da criatura pela família que ele encontra. Não vou falar muito sobre essa família, nem sobre a natureza de como eles, entre aspas, interagem, né? Pra não estragar a experiência. O medo do Victor. O Victor, ele não sente um medo normal, ele sente um pavor tão grande, que quando você se coloca no lugar dele é torturante, assim. É como se tivesse alguma coisa literalmente atrás dele e ele estivesse completamente sozinho, pensando na possibilidade da criatura aparecer lá e matar todo mundo que tá perto dele, entende? Esse livro é incrível por causa disso, porque nem o filme que foi feito dele, pelo Guilherme Del Toro recentemente, conseguiu transparecer esse terror tão grande, entende? E uma angústia, uma solidão e uma tristeza inacabável por ambos os lados. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like e coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa obra também, que é incrível.